Conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do canal Conversa de Elevador, esse espaço idealizado especialmente para você que quer desvendar todos os segredos comerciais do nosso segmento. E esse episódio faz parte do quadro sobre loja, esse espaço em que a gente convida pessoas do nosso segmento para trocar informações, trocar ideia e a gente perceber que nossas dores são bem comuns a todas as empresas multimarcas aí dos estados, né? Mas também as oportunidades são grandes. E hoje eu convidei a Jéssica, da HC Elevadores, para tocar num assunto que eu gosto muito, que é a nova geração no segmento. Essa moçada dos seus 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, trazendo ferramentas e uma nova forma de fazer a gestão das empresas multimarcas. Antes da gente começar, agradecimento especial à Infolev, nosso parceiro aqui no canal e também nesse episódio, a empresa que mais treina técnicos no nosso segmento, agora apoiando o compartilhamento de informações comerciais e também de gestão. O canal, como eu já falei, ele está se ampliando, a gente está buscando também mais informações, mais conteúdo para você que faz a gestão de uma conservadora nacional multimarca. Então, nosso canal aí crescendo. Vamos lá falar com a Jéssica? Conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje estamos aqui para o quadro sobre loja, em que eu sempre convido alguém para participar aqui da nossa conversa e falar mais do nosso segmento de elevadores, contando todos aqueles segredinhos comerciais que a gente adora ficar sabendo. E hoje a gente vai falar novamente sobre essa geração que está entrando no nosso mercado e que tem como desafio inovar as estratégias das nossas empresas, trazendo inovações no mercado, olhando o nosso segmento de um jeito diferente e que tem o desafio de manter aquilo que é essencial e fundamental para o funcionamento das nossas empresas. Então, eu vou convidar aqui para participar com a gente a Jéssica. E a primeira pergunta que eu quero fazer para ela, que vocês já sabem aqui do canal, é: Jéssica, seja muito bem-vinda. Quem é você na fila do elevador? Oi, Kátia, bom dia. É, a Jéssica na fila do elevador sou eu tenho 26 anos, eu sou formada na área de administração e eu atuo na área faz 9 anos. Desses 9 anos, faz 2 que eu atuo aqui na gestão da HT Elevadores. Jéssica, então me explica, você é administradora de formação, 9 anos trabalhando na área da administração e agora está na área de elevadores, né? Você atua em qual empresa? Tá. Eu atuo na área de administração desde 2014. Aí depois eu entrei na faculdade de administração, cursei, faz 3 anos que eu cursei administração e faz 2 que eu atuo aqui na gestão da HC Elevadores. Então você está na HC Elevadores, né? Quem Isso. que é a HC Elevadores? Conta pra gente um pouquinho mais da HC. A HC Elevadores, ela foi fundada há 5 anos pelo meu pai e o César, que é o sócio dele, né? Eles são sócios proprietários aqui da HC Elevadores, aqui em Poços de Caldas, Minas Gerais, e a gente atende a região também. A HC Elevadores, ela é especialista em montagem, manutenção e modernização de elevadores, seja eles residenciais, comerciais, industriais ou de acessibilidade também, né? E é isso. E você faz qual papel dentro da HC? Qual que é as suas responsabilidades aí? Você está cuidando de toda a parte administrativa, comercial, financeira? Me conta um pouco. Isso, eu faço essa gestão completa mesmo da parte administrativa da HC Elevadores, né? A parte financeira, a parte de marketing, a parte de atendimento ao cliente, né? O comercial. Faço essa parte inteira mesmo de administrativo. Ah, que legal. E me conta aí, o que que você tem visto de questões que tem te apaixonado no segmento de elevador? Vamos começar pela parte boa, né? Aquilo que Essa é uma você está pergunta se identificando. É uma pergunta muito boa e eu pensei nela, assim, de diversas formas. Mas a verdade é que eu nunca gostei muito do comum, assim, sabe? Tanto que desde os 15 anos eu sempre vendi, sempre trabalhei com vendas. Eu já vendi roupa, já vendi semijoia, já vendi cosméticos, mas eu nunca me apaixonei por algo.
sempre quis, assim, um ramo, um nicho totalmente diferenciado, que não fosse tão comum, assim, né? Porque essas coisas que eu já vendia, coisas do dia a dia que a gente tem mais contato ali, vê muito conteúdo sobre na internet, tem mais fácil acessibilidade. O ramo de elevadores, não. Eu nunca tinha parado para pensar, né? Quem constrói esse elevador aqui tem uma manutenção, como que ele é feito? Nunca parei para pensar como que funcionava. E assim, nos 3 primeiros anos que eu não trabalhava aqui na HC e ela já existia, eu tinha contato com o ramo, mas era pouco, era pelo meu pai. Nos últimos 2 anos que eu me fiz presente aqui na empresa, que eu fui me apaixonando por esse tal diferencial que eu sempre procurei, entendeu? Porque todo dia eu descubro o nome de uma peça diferente, eu descubro um jeito que ele funciona, eu tenho contato com pessoas do ramo, do nicho, e eu fico assim, cada vez mais curiosa, entendeu? E aí acabo ficando apaixonada, porque parece que eu sempre quero mais, eu sempre quero descobrir como que a gente pode melhorar tal processo, como que pode melhorar tal funcionamento, entendeu? E é isso que me apaixona. E me conta, vamos voltar só um pouquinho na questão do seu pai. Ele já era do Uhum. segmento de elevador antes da HC Elevadores, ele já trazia esse universo de elevadores para dentro de casa? Na verdade, como eu sempre trabalhei e estudei, eu chegava em casa muito tarde, então, assim, as conversas eram mais aos finais de semana, então a gente não falava tanto. A gente sempre teve uma relação muito boa, mas a gente não falava tanto sobre elevadores, né? Eu fui ter esse contato mesmo real com ele foi quando eu vim para cá. Até então, os 3 primeiros anos da empresa, eu sonhava com ele, né? Ele falava, ai, vende mais um, ai, eu tenho a meta de vender tanto. Eu falava, isso, você vai conseguir. Eu sonhava com ele, mas não entendia esse sonho, entendeu? E sim, ele já trabalhava, tanto ele quanto o César. Eles tiveram um contato, né, com uma empresa que não é aqui da cidade. Eles prestaram um serviço para uma empresa de outra cidade. E assim, foram aprendendo, aprimorando até trazer uma empresa aqui, criar uma empresa aqui na nossa cidade. Jéssica, qual que é o nome do seu pai? Que a gente está falando dele e não está falando do nome? Ele chama Hélio Leandro e o sócio proprietário dele chama César Leal. Ah, entendi. E o que que você trouxe de bagagem, tanto da faculdade, da graduação, né, quanto dessas outras experiências que você teve no mercado, para dentro da empresa? Você já conseguiu apresentar inovações, novidades para a empresa, Jéssica? Sim, graças a Deus. É, essa bagagem que eu trouxe, a princípio eu trouxe uma bagagem na gestão administrativa em si, mas na questão de organização. Porque meu pai e o César já faziam essa gestão, mas não era uma função primordial, não era a primordial deles, né? Então eu costumo brincar com meu pai que quando eu cheguei aqui tudo era mato. Tanto que era uma salinha de 3x3, era um computador e nós três usávamos o mesmo computador. Então, assim, tinha assim um controle administrativo, porque a empresa estava crescendo, estava andando, mas depois que eu cheguei esses 2 últimos anos, a gente conseguiu fazer uma gestão administrativa muito legal. A gente conseguiu implementar um sistema, conseguiu aperfeiçoar site, canais de atendimento aos clientes, conseguimos automatizar os processos administrativos, a gestão administrativa. De todas as áreas, a gente conseguiu automatizar e acabou que isso aconteceu no momento correto, no momento certo. Porque a empresa teve um boom tanto que eu vinha 2 dias na semana só, dá uma cinco. E hoje já não existe essa possibilidade. Eu precisei me entregar para essa função, entendeu? A empresa teve um boom e a gente conseguiu automatizar, modernizar a gestão administrativa junto, nós três, na hora certa. Então, a Interessante. bagagem que eu trouxe foi mais essa questão de gestão administrativa e organização em si. Bem interessante ouvir isso que você está falando, e a gente já tinha conversado em outras oportunidades, né? A Jéssica me Uhum. procurou porque ela olha o canal, ela assiste, né, o canal, procurando Sim. conhecimento aí para implantar na empresa. E eu tenho percebido muito isso, Jéssica, que chega um momento da empresa, né, em que para crescer
é preciso ter processos, é preciso ter inovação, é preciso ter mais tecnologia. E muitas vezes o empresário que está muito focado ali na manutenção, dar atendimento para o cliente, fazer a montagem do equipamento, né? Ele está muito ali na mão da massa, gerindo aquela equipe que vai para campo, ele pensa que trazer essas inovações está muito longe da sua realidade, né? Que essa inovação é preciso, sei lá, contratar grandes empresas de sistema, que é preciso comprar computadores de última geração, que é preciso ter celulares super top. E na verdade não é. Às vezes um passinho a mais que você vai dando na organização já te permite ter mais rentabilidade, e com essa rentabilidade você paga as contas e ainda investe em Uhum. tecnologia, né? Então isso é bem legal. E me fala uma coisa. O que foi difícil você implantar? O que é mais difícil no seu dia a dia que você vê que você precisa de mais esforço, ou para convencer, ou para trazer alguma coisa diferente no seu dia a dia? Relacionado à área administrativa, em contrapartida ao que eu disse por esse diferencial do nicho, do ramo, é difícil aperfeiçoar o conhecimento. Por exemplo, o seu canal é um achado para mim, entendeu? Me ajudou muito. Eu acho que eu já vi todos os vídeos. Porque, assim, é difícil achar conteúdo, estudar sobre, entendeu? É difícil ver administradores, gestores de empresa falar sobre especificamente o nicho de elevador. Então, relacionado à área administrativa, essa busca por conhecimento, por poder aprender para praticar mais, para crescer mais, é difícil. Então, assim, é mais arriscado. Não tem ali um planejamento estratégico que você pega na internet e segue. Tem que ser mais, né? Tem que estudar o máximo possível, buscar o máximo possível de informação e aplicando aos pouquinhos, um passo, igual você disse, um passinho que faz ali já muda tal coisa. E foi assim que a gente conseguiu aperfeiçoar nesses 2 anos a gestão administrativa. Foi de pouquinho em pouquinho, né? E relacionado ao operacional, ao mais a questão de implementação mesmo das máquinas, equipamento, manutenção, hoje na nossa realidade aqui na cidade tem sido profissionais habilitados, né? Que é difícil aqui na nossa cidade achar quem é montador, achar técnicos de elevadores, não tem sido fácil. Com esse boom na empresa, a gente teve que se ajustar bastante para conseguir prestar um bom atendimento, um bom serviço aos nossos clientes. É interessante isso que você está falando, porque o mercado está bem aquecido, né? Eu tenho feito trabalho aí Uhum. de busca de talentos no mercado, e o que a gente tem visto é uma dificuldade de encontrar pessoas que já estejam bem desenvolvidas para o nosso setor, né? Para o nosso Sim. segmento, né? Porque é muito específico. Claro, a parte técnica é totalmente específica, né? Mas você ainda Uhum. tem institutos que desenvolvem, pelo menos parcialmente aí, né? Os Senais da vida, né? Algumas Isso. escolas de técnico que vem surgindo, então a gente já tem alguma coisa mais voltada. Mas para a área comercial, não tem. E quando a gente sai da Uhum. graduação, por exemplo, você que fez administração, teoricamente você saiu com uma visão que você conseguiria dar conta da administração de qualquer tipo de empresa, porque dá uma Aham. visão bem ampla, né? Mas aí quando a gente vai colocar no dia a dia, a gente percebe que a prática é bem diferente lá do conceito, da teoria, né? Tem alguma área aí do administrativo, comercial e tudo mais que você acha mais difícil de implantar essas teorias na prática? Que você tem percebido e fala assim, nossa, aqui eu estou precisando buscar mais informação? O que eu tô agora migrando, né? Até tinha conversado com você, que eu falo, assim, não é que é a área mais difícil da administração, mas é que é novidade para mim, né? Agora eu quero migrar para a área ali do comercial, de vendas e mais do marketing. Então, como eu não tenho tanta prática, para mim está sendo novo. Essa questão do contato com o cliente, do comercial mesmo, né? De divulgar a empresa, de captar novos clientes, sabe? Como eu estou migrando para essa área, tem sido novidade para mim, então atualmente é o que tem sido minha dificuldade. Entendi. Eu acho que é a sua dificuldade, mas eu tenho conversado com muitas empresas que a captação de novos clientes é sempre uma dor,
né, das empresas de manutenção aí de elevador e também na venda de equipamentos novos, né? A gente trabalha com o mercado, apesar de ter muita concorrência, ainda com o mercado fechado, com algumas crenças em relação às três multinacionais, então a gente precisa Isso. trabalhar muito essa parte das objeções, né? Eu sinto que Uhum. realmente é um ponto que é comum a todas nós, né? É bem por aí. É. Ô, Jéssica, e vamos falar um pouquinho de geração, né? Apesar do teu pai ter implantado a empresa há menos tempo, 5 anos que você falou que a HC Isso, aham. existe, né? Porque a gente vê empresas aí com 30, 50 anos e que o conflito de geração ainda deve ser maior, porque imagina, Uhum. 50 anos você não tinha nem internet, né? Você não tinha, né? Há 5 anos você já tinha um mercado um pouquinho mais parecido com o que a gente tem hoje. Mas como que é isso, né? Como que é trabalhar com seu pai que já veio do segmento, que conhece uma outra realidade? Tem conflito ou vai de boa? Para mim, na minha realidade hoje, vai de boa, porque não só por ter um bom contato com ele, tanto com ele quanto com o César, assim, eu não sinto diferente desse tabu, né, de trabalhar com família, trabalhar com pai, é difícil. Eu não tenho isso. Então, eu não tenho medo de perguntar para ele, para nenhum dos dois, quando eu não sei algo, entendeu? Quando eu tô curiosa, eu quero saber de uma peça. Não é porque eu sou do administrativo que eu não posso saber o nome de tal peça, entendeu? Como ela funciona. Então, assim, eu não tenho dificuldade para perguntar, falar, olha, eu não sei isso aqui, vocês podem me explicar? Olha, eu só quero saber por curiosidade. Alguém pode me contar como funciona? Então, aqui não existe tanto conflito, porque tanto eu como a Bianca, que é filha do César, também ajuda de administração, a gente tem essa liberdade para perguntar, para descer lá na fabricação e ver as peças, entendeu? Então, assim, como a gente não tem essa dificuldade, não existe tanto esse conflito aqui na nossa realidade. Que bom, isso é muito positivo, né? E eles Isso. são abertos às suas sugestões e também da Bianca, né? Eles são abertos a isso, a vocês trazerem novidades para a empresa? Ai, a minha maior felicidade, eu falo uma vez por semana para ela que hoje, com 26 anos, eu sou totalmente realizado profissional. Eu não preciso ser uma multinacional, não preciso ser famosa, eu só tô feliz com o meu emprego. Porque, assim, aqui a gente tem voz, entendeu? A gente pode dar ideia, a gente pode conversar sobre coisas que a gente quer melhorar. Tanto que com esse contato com eles, né? Tanto nós quatro, eu, a Bianca, o César e meu pai, hoje a gente tem um escritório, tem as salas bonitinhas, tudo porque a gente consegue conversar, olha, vamos melhorar isso aqui? Olha, agora não dá, agora a gente não consegue, mas no mês que vem a gente pode aprimorar um sistema e esse contato deles ouvirem a gente, dá liberdade para a gente aplicar o conhecimento, para testar novas coisas, tem sido tranquilo. Legal. E quando a gente tinha conversado, vocês tinham feito uma organização de tarefas entre você e a Bianca, né? Como que tá? Vocês separaram realmente as atividades? Têm responsabilidades de cada uma? Então, a princípio, a nossa ideia era aquela, né? A gente teve contato com você assim que a Bianca chegou. A nossa ideia era que a Bianca ficasse com as manutenções, né? Pela administração delas ali, e eu com as outras áreas. Mas acontece que a manutenção, diferente do que a gente pensava, do que a gente não conhecia, né? Não é tão poucas coisas assim. Então acaba que, assim, uma ajudando a outra. Todo dia eu ajudo ela um pouquinho ali na manutenção, ela me ajuda. Então a gente que acaba fazendo toda essa administração juntas. Eu acho que isso também é bem legal a gente comentar. Quando a gente pega profissionais que vêm já do segmento, e principalmente que trabalhou no administrativo de uma empresa de elevador, tem uma visão um pouco maior do que é a organização de uma empresa, né? Quando a gente vê conservadores que foram implantadas, principalmente para o pessoal mais de campo, às vezes não consegue ter a ideia da dimensão, da quantidade de trabalho, né, que o planejamento das preventivas exige, né, que quando você tem uma carteira um pouco mais trabalhosa, que dá muito chamado, né, como isso quebra todo um planejamento. Então, se você não fizer esse trabalho bem organizado, né,
você vai precisar de mais mão de obra que, de repente, você não precisava, e mais mão de Isso. obra é mais custo, né? Então, o planejamento da preventiva, ele é essencial, né? E isso é uma coisa muito criteriosa, porque a pessoa que muitas vezes está cuidando do planejamento da preventiva, ela não vai ter tempo de fazer um trabalho mais proativo de vendas, da área comercial e Uhum. tudo mais, né? E aí a empresa fica patinando no crescimento, né? Então, isso é muito legal que você tenha trazido, porque isso esclarece muito para muitas empresas, assim, por que eu não estou conseguindo crescer? Né? Por que será que eu não estou conseguindo trazer mais equipamentos? Porque tem um buraco ali na captação, porque a empresa precisa trazer novos clientes para oxigenar, para Sim. crescer, né? E aí falta técnico. Poxa, mas e agora? O Uhum. que eu faço? Então, se a gente não tomar cuidado, a gente cai realmente num labirinto, né? Você já se É. sentiu assim, de falar assim, nossa, agora eu estou precisando sentar com eles para a gente olhar de novo a empresa e falar, gente, para onde a gente vai? Vamos dar uma olhada juntos? A gente costuma, assim, uma coisa, meu pai que ensinou isso e a gente costuma falar muito sobre isso, que a gente ajusta, cresce um pouquinho, aí ajusta de novo, aí cresce um pouquinho. Então, assim, tem caminhando assim, né? Aumentou muito as manutenções, então o que a gente vai fazer agora para organizar? Aí organiza, quando vê, aparece, aumentou as vendas, aí organiza, a gente vai indo, ajustando e subindo, ajustando e subindo. É isso que a gente chama de crescimento sustentável, né? De você não dar aquele passo maior que as pernas e depois não É. conseguir dar conta, né? Isso é Uhum. bem legal. E só deles terem trazido vocês com uma nova visão, isso mostra que a empresa realmente tem aí o potencial, né? Isso. Ô, Jéssica, e como que é o mercado de vocês, assim, né? O cliente aí é um cliente mais síndico profissional, ainda é aquele síndico mais morador de prédio? Como que é o perfil dos clientes? Hoje, a maioria, assim, a grande maioria tem sido síndico profissionais. E, assim, Tá. é bem legal esse contato com eles, sabe? A gente tem um bom contato com esses síndicos, tem sido bem legal. Tem alguns, assim, que são até meio que especiais, são tão bons de lidar, de ajustar as coisas, que eu falo, nossa, eu queria que todos novos clientes fossem dele. Queria que ele administrasse todos os prédios, entendeu? Tem uma moça, assim, que era maravilhosa, sou encantada. Toda vez que chega um contrato de manutenção, que é ela que vai administrar, eu falo, nossa, que felicidade. Mas, assim, pelo bom contato com eles, entendeu? É. Então, Eu, tem entre- sido tranquilo. Eu entrevistei uma síndica profissional, a Tatiana, e eu acho que é muito isso, né, que você está falando. O síndico profissional, muitas vezes, não é que ele é bonzinho, ele é exigente porque ele é Uhum, profissional e ele tem uma isso. responsabilidade em cima do que ele está trabalhando ali, né? Uhum, Mas por ele ser mais profissional, ele torna essa relação mais harmoniosa. Ele quer isso. solução, ele não quer arranjar picuinha, né? E Então, a isso eu gente acho, quer resolver. a gente quer o bem para todos os lados, né? É, A gente quer que todo mundo saia feliz, né? E esse aí, bom, esse bom, esse bom relacionamento é bom para os cientistas profissionais e para nós, para a gente, né, para nossa empresa. Que eles têm um problema, eles querem resolver e a gente também. aí todo mundo sai com uma boa solução, né? É. E, Jéssica, para aqueles filhos, né? Ou então até pessoas que vêm crescendo junto com a empresa e que de repente têm uma oportunidade de assumir, né, uma responsabilidade maior dentro da empresa, ou filhos que estão com medo de vir trabalhar com os pais numa empresa de manutenção de elevadores. Qual é a dica que você dá, assim? O que você sugere para esse pessoal? Vale a pena assumir esse desafio? Duas dicas eu posso compartilhar. A primeira é para ir com medo mesmo. Dá sempre E a, medo, é isso. O medo vai estar vai, sempre presente. a barriga vai estar gelando e é isso que faz a gente continuar, né? Essa sensação que a gente quer, né? E a segunda é assim, não misturar tanto as coisas. Por exemplo, ele é meu pai, o César é pai da Bianca, mas aqui a gente é funcionário, aqui a gente é uma equipe, uma empresa. Até a maioria dos clientes nem sabe que nós somos filhos deles. Porque aqui, assim, eles falam, ah, olha, eu vou falar com a secretária, olha, eu vou falar com as meninas do administrativo, entendeu? A gente tem, sim, é uma empresa de família, mas a gente não tem esse relacionamento de pai e filho, tem todo um respeito ali, mas como profissionais, entendeu?
E eu acho isso de extrema importância, porque quando você traz muito essa relação de casa para o trabalho, às vezes numa questão profissional que você precisa resolver, você vai colocar uma coisa que aconteceu lá na sua casa. E não é legal para a empresa, entendeu? Então eu acho que essas duas coisas, ir com medo mesmo, buscar conhecimento para te dar segurança e para você ir com segurança, mas com medo também, que é importante. Mas não, e a segunda é não misturar tantas coisas assim, sabe? E com cautela, não é porque vocês são pais e filhos que vocês precisam é, trazer as coisas de fora, esse relacionamento familiar para dentro da empresa, né? Entendi. Bem legal isso, né? E qual é assim os seus próximos passos, assim, onde você quer chegar, né? Você está falando que você precisa tá indo em busca de conhecimento e tal. O Aham. que você prevê aí de futuro para você e para a HC? Eu brinquei com você aquele dia, né, que eu queria ser a boca rosa do ramo de elevadores, né? Porque realmente, assim, eu, como eu tenho me dedicado de verdade, eu não fico aqui na empresa, eu sou a funcionária, tudo, mas em casa eu penso muito na empresa, mas não é daquela forma para sentir um burnout, para ter uma ansiedade, é de uma forma boa, entendeu? De ver esse crescimento, de querer que continue crescendo, de sempre buscar conhecimento, eu procuro artigo, eu procuro conteúdo de todas as formas, em todos os canais possíveis da internet para estudar sobre, quando eu tô fora daqui também. Porque para mim, hoje, Jéssica, eu quero me aperfeiçoar, quero, assim, seguir no ramo de elevadores, no nicho, mas no nível que assim, que talvez eu nem acredite que existe, entendeu? Eu quero Entendi. realmente fazer acontecer. É. É, isso é muito importante, né? A gente tá num lugar que a gente se sente bem, né? E aí, mesmo que para quem está assistindo a gente, que não seja, né, o filho do empreendedor, do empresário, mas que está ali numa empresa que dá isso que você está contando, né? Eu Uhum. vejo essa grande diferença, sabe, Jéssica? Eu tenho a experiência, né, de uma multinacional que por mais que você tenha um cargo, né, importante, com status e tudo mais, as coisas Uhum. são mais limitadas, né? Numa grande Isso. empresa, você precisa seguir todo um processo para provar uma grande ideia. Quando você vai para uma empresa conservadora nacional, multimarca, independente do tamanho, se ela tem 50 equipamentos, 100, 1.500, 3.000 equipamentos, elas têm velocidades bem diferenciadas das multinacionais. Isso tem muito a ver com isso que você está falando, né? Poxa, tem uma dificuldade, como eu corrijo? Ah, encontrei uma alternativa. Vamos implementar? É questão de meses, de dias para você implementar. Numa multinacional é uma questão de anos, né? Muito Séculos. burocrático. Meu primeiro estágio foi numa multinacional. Eu fiquei um ano lá. E é assim, como estagiária, eu já consegui ter essa visão de quão difícil era para as pessoas que tinham cargos altos implementar determinada ideia, que assim, ia trazer uma vantagem enorme, entendeu? Então, acho que é isso que, uma das coisas que me encanta de trabalhar aqui hoje é isso. Não por dessa relação familiar, mas por dessa relação de poder dar ideias, poder aperfeiçoar coisas juntos, poder aplicar, entendeu? Porque eu trabalhei nessa multinacional, depois, durante 7 anos, eu trabalhei numa instituição de ensino, né? Mas na área administrativa também. E também não tinha cargo, assim, não tinha para onde ir mais. Eram os cargos altos, assim, vamos dizer, eram de pessoas que estavam lá 20, 30 anos. E aí, quem estava mais aonde eu estava ali, não tinha tanta voz para dar ideia, para implementar novas coisas, processos que ajudariam a empresa, entendeu? E aqui, eu podendo fazer isso, eu me sinto muito realizada. Isso é uma realidade mesmo do mercado assim, de multimarcas, né? Claro que a gente É. vai encontrar empresas que ficaram muito lá atrás, né? Pessoas que são mais conservadoras e que trouxeram Uhum. um ritmo, né, do passado e que as coisas precisavam ser muito calculadas para dar um próximo passo. Então a gente tem mesmo, mas essas empresas elas estão perdendo o bonde, né? Elas estão Uhum. perdendo a história, né? E a gente vê já algumas empresas
com essa mentalidade, que não é o crescimento a qualquer custo, né? Você vai crescer, é o que você falou, passo a passo, mas se eu preciso implementar, eu vou lá e faço. Eu lembro, Jéssica, que para poder fazer sei lá, um catálogo de um novo produto, né? A gente tinha que passar assim por milhares de aprovação, mandar para aprovação na matriz que era fora do Brasil, as Aham. fotos tinham que estar super alinhadas com que o grupo queria e tudo mais. Cara, era um projeto assim, com dinheiro, que você ia lá e pagava uma agência para fazer, né? Que demorava assim, no mínimo 6 meses. Né? Hoje eu entro em contato, algumas vezes as pessoas entram em contato comigo, cara, você pode dar uma ideia de um catálogo, porque eu vou implantar aqui, sei lá, uma nova cabina para modernização, né? Cara, eu dou uma ideia, 3 dias depois a pessoa já está com o material pronto, né? Que hoje não precisa imprimir, muitas vezes faz no digital mesmo, né? E com as ferramentas que a gente tem disponível, né? Muitas vezes a gente faz no Canvas, a gente faz no PowerPoint mesmo, É, né? Então, eu acho que isso a gente precisa aproveitar bastante dessa moçada que está chegando aí, porque a moçada vem com esse aprendizado já na prática, né? Então, você e que é aí a mais gente jovem quer, deve como a gente saber muito mais tem esse tecnologia que aprendizado, a eu. gente quer aplicar rápido, né? Eu tenho muito assim, de errar rápido, aplicar rápido, consertar rápido, entendeu? Se for para testar, testar rápido. Então, poder fazer assim é muito melhor. E isso tem uma técnica aí por trás, uma teoria, né? Que é desse método mais ágil mesmo, né? Se é para errar, erra logo, corrige o que está Isso. errado e vamos para Aham. frente, né? Isso é bem legal. Poxa, muito legal, Jéssica, muito gostoso falar com você. Você abre, fala, eu gosto assim. Aqui a gente fala sobre tudo, aqui a gente não tem tabu. É, Muito prazeroso falar com você. E já que obrigada. a gente está indo para o final, eu queria saber assim, dicas, né? Tem dicas aí para o pessoal que está assistindo a gente? O que você sugere para o pessoal aí? Eu vou falar o que eu fiz, que foi achar o perfil da Kátia. Opa! Assim, eu acho que a gente precisa mesmo buscar conhecimento de diversas formas, né? Não só ali jogar no Google, como é trabalhar numa empresa no ramo de elevadores. Não, literalmente pesquisar. Existem muito canais de estudo. Por mais difícil que seja achar conteúdo sobre, quando a gente acha, são conteúdos ricos, né? Então é legal sim procurar conteúdo no YouTube, fazer uma mentoria igual a proposta que você me enviou, que a gente vai fazer, aperfeiçoar o máximo possível de conhecimento, ter essa curiosidade, sabe? Pesquisar, seguir. Uma coisa também que é legal, seguir várias empresas do ramo, não para você copiar, mas para você entender o que está acontecendo ali no mercado, como que está sendo feito, para você ir encaixando aos poucos. Perfeito o que você falou, não só por ter indicado o canal, obrigada, mas eu acho que o ponto essencial que você comentou, até falei com a Daniela Debonis numa live que a gente fez no LinkedIn, não está aqui no canal, porque lá no LinkedIn eu não consigo trazer aqui para o canal. Mas a nossa proposta, a nossa ideia é que a gente juntos consiga melhorar cada vez mais o segmento das multinacionais multimarcas, né? E quando a gente fala de juntos, muitas vezes a gente ouve, mas isso não pode porque pode dar a sensação de concorrência desleal. Não tem nada a ver. Né? A HC está num outro estado, está numa outra Isso. cidade, e trocar experiências com uma empresa, sei lá, de Recife, uma empresa de Salvador, uma empresa do Rio Grande do Sul, tá tudo Não vai mudar certo, nada. né? Um apoia o outro. Kátia, mas o mercado é diferente. O mercado pode ter algumas nuances, sim, é importante a gente entender o mercado. Mas, de uma forma geral, é condomínio, é síndico, Uhum. é legislação, é NBR, é norma. Então, de uma forma geral, se a gente puder trocar informações entre, né, os empreendedores, as equipes comerciais, né? Uhum. O último encontro, eu tinha um encontro que eu preciso retomar o mais rápido possível, que era uma vez por mês a gente reunir equipes comerciais para a gente discutir. Na última, a gente conseguiu 3 ferramentas gratuitas de gestão comercial. Então, gestão de leads, gestão. E assim, de uma conversa, um falou que está em Belo Horizonte, o outro estava no interior de São Paulo, e aí eu também tinha uma sugestão.
saiu, entendeu? Então, essa contribuição eu acho muito importante. Pessoal, não tenha vergonha. Entre em contato, liga para as pessoas, faz sentido a gente trocar essas figurinhas, né? Isso, aham. Esse network é de extrema importância, né? E a gente não precisa desse medo. Eu tenho o perfil, eu sigo mesmo todas as coisas de elevador. Aí eu vejo quem que é dono, sigo as donas, vejo as meninas que trabalham no administrativo, sigo as meninas também, para entender o que está acontecendo, o que está rolando. Eu quero fazer esse network. Eu acho que ele é de extrema importância. E assim, não é concorrente. Igual você falou, às vezes está lá na outra cidade, está lá longe, e a gente consegue trocar ferramenta, conhecimento, network para aprimorar cada vez mais. E o mercado ele é tão amplo, né? Então, às vezes eu indico muito isso, né? Muitas vezes para você se diferenciar, você tem que nichar a tua empresa. Você tem que escolher um nicho de mercado que você prefere atuar, porque você tem mais conhecimento, porque você tem uma equipe mais especializada, tem produtos e tudo mais. E às vezes você não atua e não quer atuar em uma linha específica. Então, por exemplo, né? Existem multimarcas que não vendem elevador novo. Só que Sim. essas empresas, elas recebem, né, a necessidade de alguns clientes que precisam comprar plataforma, elevador de acessibilidade, às vezes a venda de um elevador unifamiliar, que essa empresa não vende. E aí ela não consegue atender a necessidade do cliente. Ao invés de ela ter que implantar, por exemplo, uma linha de negócio na sua empresa que custa, né, ela pode indicar um parceiro. Mas para indicar um parceiro precisa conhecer, né? Precisa ter esse contato, saber quem a gente está indicando, né? E para isso é network. Acho que você usou a palavra perfeita para a gente finalizar assim. Network, trocar informação, ligar, falar, fazer isso que a gente está falando, conversando aqui para o canal, Sem é medo, né? fundamental. Sem medo, sem medo. Bom, é isso. Achei muito gostosa a nossa conversa, assim, essa conversa Eu mais também. leve. E fica à vontade para fazer suas considerações finais aí para o pessoal, para a gente poder já deixar um link para uma próxima conversa. Sim, com certeza. Minhas considerações finais é mais para agradecer você pela oportunidade, né? Porque esse também é um network para mim de ouro. Conhecer você, poder falar sobre, né? Não conheço tantas pessoas assim que eu possa conversar numa videochamada, numa entrevista. Então, assim, é mais para agradecer mesmo. Obrigada, viu? Ai, que delícia, adorei. E, pessoal, assim, é claro que a gente tem agenda, nem sempre consigo encaixar, né, as nossas conversas tão fácil, e eu costumo marcar. A pessoa me liga, né, na primeira conversa que a gente teve, eu fiz isso, posso te ligar a tal horário, por quê? Daí eu fico focada, né? Liga, a gente conversa e tal, mas eu sou super aberta para esse tipo de troca, né? Cátia, conhece alguém? Pode me esclarecer? Eu adoro fazer isso, e isso também me traz muita informação aqui para o canal, né? Através das conversas com vocês que eu desenvolvo conteúdo aqui para o canal. Então, Jéssica, quem agradece sou eu. Eu amei você entrar em contato, adorei conhecer Bianca também. Acho que eu falei com ela nos primeiros dias, né? Que ela estava aí. Foi na semana que ela chegou, foi que a gente conversou com você. E eu fiquei super feliz de ver gente jovem, empenhada, com vontade de fazer uma empresa nacional crescer. Gente, é isso que a gente precisa, sai todo mundo ganhando. Jéssica, muito Isso. obrigada, viu? Obrigada, Kátia. Obrigada, pessoal. Então, mais um episódio especial para vocês e semana que vem tem mais, hein? Fica ligado aí. Até mais.